Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que o escritor, provavelmente o apóstolo Paulo, escreveu aos Hebreus, mas não temos a certeza. Lá no capítulo 9, gostaria de ler os versículos 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Enquanto os irmãos encontram, gostaria de agradecer ao pastor Enoque por esse convite. Para mim é sempre uma honra poder servir a igreja com a palavra do Senhor. E creio que o Senhor trará algo aos nossos corações nessa noite. Diz o versículo 27: E aos homens, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Na minha versão aqui, King James, vindo depois disso o julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Como bem disse o escritor aqui aos Hebreus, ele vem num raciocínio lógico, alertando alguns irmãos que se converteram a Cristo, porém, devido às aflições do Império Romano, eminente naquela época, estavam retornando com algumas práticas judaizantes. Então, o escritor ele faz um paralelo aqui nesse capítulo 9 sobre coisas terrenas e coisas celestiais. Ele faz um contraste da lei com a graça. Ele inicia dizendo que Deus, quando quis falar com os seres humanos e manifestar no meio deles, conversou com Moisés para Moisés fazer um tabernáculo terreno. Então, o lugar da reunião, da adoração, era naquele tabernáculo móvel. Moisés seguiu ipsilinha aquilo que Deus prescreveu para ele fazer, e é muito detalhado, muito técnico. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui nessa noite, mas em linhas gerais, esse local, ele tinha um pátio, ele tinha um lugar santo, e ele tinha um lugar santo dos santos. O tabernáculo refere-se ao lugar santo e ao lugar santo dos santos. Eu não quero entrar nas questões técnicas, porque a tradução da Bíblia remete a condições de engenharia da época que são muito específicas. Então, muitas pessoas tentam reproduzir esse tabernáculo, mas, de fato, nós não sabemos com precisão como ele era. Mas tem ali algumas medidas, entre 15 a 20 metros de comprimento, o tabernáculo, 4,5 de largura e 4,5 de altura. E no lugar santo, o sacerdote entrava diariamente para oferecer os sacrifícios, clamando a Deus para que Deus expiasse o pecado daqueles que estavam em ignorância. Então era um local onde tinha uma mesa com os pães. Ali normalmente tinha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. As tendas ao redor era preferencialmente a dos levitas, que era a tribo escolhida para fazer esse tipo de trabalho, e era um trabalho cansativo, era uma peleja muito grande, por causa da frequência dos sacrifícios. E as tribos, elas ficavam 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, e
faziam essa geometria ali ao redor desse tabernáculo. Obviamente, quando eles se mudavam, o tabernáculo móvel se movia também. Porém, no lugar santo dos santos ou santíssimo, entrava só o sumo sacerdote. E ele fazia isso não todo dia como sacerdote, ele fazia isso uma vez por ano. E ele levava o sangue expiado, ou seja, o sacrifício ali que ele fazia, ele conduzia esse sangue pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Não está na palavra de Deus, mas eu já vi muitos pregadores dizerem isso, e eu acredito que esteja nos livros de história também, que era tão complexo entrar nesse lugar santo dos santos, que eles tinham uma determinada corda que media exatamente a distância da entrada do lugar santo até o santo dos santos, e essa corda, se ela parasse de se mover, ali antes da hora, eles já puxavam o corpo desse sumo sacerdote para trás, porque ele não estava adequado para entrar ali naquele local santo dos santos. No local santo dos santos ficava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. A tampa da Arca da Aliança é chamada de propiciatório. Ela é uma arca de madeira, de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E ali tinha um vasilhame, aonde estava ali a vara que floresceu de Arão, o maná, e também as tábuas dessa primeira aliança. Essa primeira aliança foi feita com Moisés lá no Monte Sinai. Irmã Eliene, não sei se ela está aqui, ela esteve lá em Israel, O irmão Tião não foi, porque fiquei sabendo aí que ele tem medo de andar de avião. Agora eu deixei público para todo mundo, viu, irmão Tião? Se você ficar, não briga comigo não, você já vai me perdoando. Mas Deus deu os 10 mandamentos para Moisés lá, e essa aliança então foi ali realizada. E o escritor vai dizendo que essa aliança, ela era uma aliança que não era suficiente para remover o pecado da consciência do ser humano. De fato, as práticas, a liturgia era muito intensa, eram vários banhos, muito sangue derramado, e Moisés, não só o sacerdote, o sumo sacerdote, mas Moisés também, ele derramava sangue, normalmente de cordeiros, de bodes, de touros, melhor dizendo, e o sangue nos utensílios, enfim, significava uma purificação. Então, isso é muito tranquilo para o judeu, o sangue representando a purificação. Se teve um derramamento de sangue, então tem purificação. E, de fato, sem derramamento de sangue, não tem perdão de pecados. Então, a lei era muito ineficiente, enferma. A pessoa exteriormente, ela estava bem purificada, ela tinha uma aparência de santidade, muito detalhe nas vestes, na limpeza. O judeu é preocupado muito com essa questão de higiene, porém a consciência dele continuava pecaminosa. E terrível é quando a consciência nos acusa, é a culpa. E nada que você faça exteriormente pode livrá-lo da culpa do pecado. Criança não tem culpa de pecado, porque ela não tem pecado. Quando você olha uma criança, você percebe ali a graça de Deus sobre ela, porque ela é pura, ela é inocente. Mas o ser humano, quando ele atinge uma determinada idade, assim como o pecado, ele entrou ali por um homem, e deste homem passou para todos os homens, essa consciência, essa culpa recai sobre todo o coração, gera um vazio existencial, você sente uma dor, você não tem combate, você não tem antídoto. A lei não resolvia esse problema, ela expunha todo o pecado, ela falava o que era certo e o que era errado, mas o ser humano não conseguia fazer o certo, então era carnal, terrena. O escritor desenvolve o capítulo
e vai dizendo que Cristo é uma aliança, ou faz uma aliança superior, mais efetiva. Porque, de fato, o Espírito Santo, quando ele usa esse autor para falar desse tabernáculo, ele deixa claro que o caminho não estava aberto. Porque esse sumo sacerdote preparava-se um ano inteiro para fazer esse procedimento, e mesmo assim ele podia falhar, e era só ele que podia entrar nesse lugar santo dos santos, aonde Deus derramava a glória dele, onde a Shekinah pairava, mas era só ele que podia acessar. Ele tinha que ter essa linhagem de Arão, e esse sumo sacerdote, então, por mais que ele fosse um homem santo, um judeu verdadeiro, um israelita temente, era um sacrifício meramente natural, que não tinha efeito contra o pecado. Então Deus, que ama o mundo de tal maneira, envia Jesus Cristo e sacrifica o seu próprio Filho, para que ele, não mais derramando ou oferecendo sangue de animais, derramasse o seu próprio sangue pelo Espírito de poder, que é o Espírito Santo, oferecendo a si mesmo a Deus, para resgatar a minha vida e a sua vida, para tirar da sua consciência a culpa do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você converteu-se a Deus verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo está dentro de você, a sua mente não pode resgatar a velha criatura. Você não pode deixar o diabo alimentar esses pensamentos negativos, porque de fato você já foi comprado por Jesus Cristo. O preço que ele pagou foi alto. Você, nem o sacerdote, nem o sumo sacerdote podiam pagar, mas Cristo sim, ele pôde pagar pela minha alma e pela sua alma. Ele vive, ele reina eternamente, o sacrifício dele foi perfeito. Ele era inocente e Deus o imolou no meu e no seu lugar. Então agora nós que cremos nisso e entendemos isso, somos salvos, restaurados para a glória de Deus, o nosso Pai. Ora, essa é uma nova aliança. Ela não é mais efêmera, ela não é mais limitada como a velha aliança. Ela é sim perfeita e eterna. E Cristo não fica ou ficará fazendo isso para sempre. Está aqui no versículo 28 que ele fez isso de uma única vez. Então não precisa repetir. O sacrifício foi perfeito, único e verdadeiro. Foi suficiente. Quando reconhecemos isso, ou seja, que Jesus é o nosso Salvador, que é o único Salvador, que é o suficiente Salvador, passa a habitar no nosso coração o Espírito Santo de Deus, que manifestava só no lugar santo dos santos, mas agora ele manifesta dentro do meu e do seu coração. O véu rasgou, amados irmãos, e que dividia o santo dos santos era espesso e largo, amados irmãos, era comprido. E quando Jesus então entrega o seu Espírito ao Pai, esse véu se rasga, ou seja, o Espírito Santo agora nos dá a entender que um caminho eterno foi aberto para qualquer criatura que reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não temos mais a necessidade de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, porque agora nós somos um sacerdócio real. A realeza que está dentro de nós não é a nossa bondade, não são, melhor dizendo, as nossas virtudes. A realeza que está dentro de nós é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus, que testifica com o meu e com o seu Espírito
que nós somos filhos de Deus. Portanto, não há mais condenação para a minha vida e para a sua vida. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia! É uma aliança melhor, é uma aliança maior, é uma aliança efetiva, é uma aliança única, é um pacto eterno de sangue que Jesus Cristo fez conosco. Alio Mihas. O sangue carmesim de Cristo, amados irmãos, está correndo, espiritualmente podemos dizer isso, porque se nele nos movemos, se nele vivemos, se a vida que agora nós vivemos na carne, nós não queremos viver mais, mas desejamos que ele viva a nossa vida, é porque o sangue dele corre em nós, amados irmãos. Não biológico, o espiritual. Foi com esse sangue que nós fomos comprados. É com esse sangue que nós somos lavados. É por ele que nós somos purificados. É através dele que nós tornamos alvos mais alvos do que a neve. Deixe-se, grande Deus. Aleluia. Cristo conseguiu a salvação para nós. Cristo é o acesso. Aqueles pães que representavam as 12 tribos, agora Cristo é o pão vivo que desce do céu. O véu rasgou, é a porta estreita, ele é a porta das ovelhas. Todos os que estão cansados e aflitos, é só entrar por ele e serão recompensados, serão refrigerados, serão sustentados pelo bom pastor. É bom demais, amados irmãos, sentir essa presença envolvente dele. É bom demais ter essa consciência que ele está aqui. É bom demais ter essa perfeita consciência que nós somos servos dele. É bom demais, amados irmãos, relembrarmos que nós não mais falharemos, não mais seremos destinados àquele lugar horrível preparado para o diabo e para os seus anjos, o inferno. Nós fomos resgatados desse lugar pelo grande amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Aleluia. Então o escritor, ele vai falando sobre esse novo testamento, ou sobre essa nova aliança, porque de fato, para entrar no céu, teria que ter uma exigência muito maior. Amados irmãos, Cristo morre, mas no terceiro dia ressuscita e entra no céu. Ele vai para o céu, ele ascende ao céu, no lugar santo dos santos, que não foi preparado por mãos humanas, não foi preparado por Moisés. O céu é um lugar que foi preparado antes da fundação do mundo. Então Cristo acessa esse lugar e dá-nos o penhor, e dá-nos o selo, e dá-nos a garantia que nós acessaremos com ele. Porque o testamento é isso, ele não tem valor enquanto aquele proprietário está ali vivo, mas quando ele morre, aí sim efetivamente ele tem valor, e aí vem os herdeiros, e trazendo isso para o mundo espiritual, nós somos herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa maior herança, mas para tudo isso era necessário que Cristo padecesse. Não é muito fácil compreender a salvação, a não ser que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque nós, seres humanos,
não nós como igreja, mas aqueles que estão lá separados de Deus e no mundo, eles querem conquistar pela sua própria força, pela sua própria influência, pela sua própria capacidade, até mesmo pela sua própria bondade. Eles querem ser o motivo, eles querem acessar. E isso é um antropocentrismo, é o homem no centro das coisas. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é cristocêntrico, é Cristo no centro de tudo, inclusive no centro do universo. Então, o nosso acesso é por misericórdia e graça, é bondade de Deus. Ô glória, aleluia. Então, Jesus, ele faz esse sacrifício de uma única vez. E aqui no versículo 27, ele diz que também ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso enfrentar o julgamento. Veja bem que existem muitos pensamentos ou algumas ideologias que invocam um conceito de reencarnação. Reencarnação é tão antigo quanto a humanidade. Os hinduístas já pensavam assim, que o homem poderia reencarnar várias vezes em corpos diferentes. Muitas religiões hinduístas pensam isso. Hare Krishna, os seguidores de Kardec na França, Kardec não escreveu nada novo, ele só reescreveu o que já existia. Porque pessoas que pensam assim, elas querem se auto-melhorar. Se elas não conseguem fazer o bem em uma só vida, elas então precisam de ter várias vidas, para ter outras oportunidades, para continuar tentando fazer o bem pelo seu próprio esforço e assim chegar em um status elevado para poder ter um acesso ao céu. Isso é muito antibíblico, porque não existe esse caminho. A salvação não vem pelas obras, Efésios 2, é pela graça de Deus, é por meio da fé, e a fé vem por ouvir a palavra, e graças a Deus que nós estamos aqui nesta noite ouvindo a palavra, e essa palavra aumenta a nossa fé. Aleluia, somos salvos por meio da fé, fé no que Cristo fez, fé no Cristo ressurreto, poderoso, do qual a morte não conseguiu detê-lo. Pessoas que pensam em muitas vidas têm um fascínio com a morte. Pessoas que entendem que tem outras vidas para se viver, elas gostam de velório, gostam de cemitério, gostam de tentar comunicar com esses espíritos de mortos, supostos, porque na verdade nós bem sabemos que os mortos não sabem coisa alguma dos vivos. Assim que uma pessoa falece, ela já tem que enfrentar, depois disso, o julgamento. Lá se o corpo cai inerte, mas a alma consciente, que chamamos de espírito, tem dois destinos. Ou ela vai para o mundo dos mortos, para o Hades, ou ela vai para o paraíso. Ou vai para o lugar de tormento, ou vai para o paraíso. E entre o paraíso e o lugar de tormento tem um grande abismo. Então, a nossa decisão por Cristo, ela deve ser feita enquanto temos fôlego
de vida. Interessante que o Brasil solta estatísticas todos os dias ou todas as semanas de que nós, os evangélicos, estamos aumentando em número. O que eu fico por entender é como um país que está para se tornar majoritariamente cristão anda numa situação tão caótica como essa. Estranho, não é? Será que o Espírito Santo de Deus está mesmo no coração desses milhões de pessoas? Será que são todos esses realmente evangélicos? Porque parece uma contradição. Porque a Bíblia é categórica em dizer: bendita é a nação cujo Deus é o seu Senhor. Como é que nós podemos ficar reféns de tantas situações horrendas que nós vivemos hoje no campo judicial, no campo político e até no campo religioso? Por que não dizer coisas tão estranhas como o irmão Paulo acabou de dizer aqui? Tantas falsas profecias, tantos falsos profetas, e a igreja que se diz ter o Espírito Santo de Deus não consegue saber o que é certo e o que é errado à luz das Escrituras, não consegue decidir pelo certo e pelo errado num campo político. Raio-Raci, tem algo de estranho com esses números na nossa nação. A conversão, ela muda a sua vida, ela muda o local onde você está. Conversões em massa mudam países. A Coreia do Sul, por exemplo, no pós-guerra era um país fracassado, pessoas morrendo de fome, enfermas, mas os irmãos começaram a orar e as conversões começaram a ser genuínas, e o país prosperou tanto no campo espiritual quanto no campo material. O avivamento que aconteceu pelos missionários que saíram da Europa pós-reforma e foram para os Estados Unidos, olha o que aconteceu com a nação norte-americana: prosperidade espiritual e prosperidade física. Olha o que era a Europa no século XVI, XVII, com John Wesley, com todos aqueles homens de Deus que estavam lá. Prosperidade espiritual e física. Então, amados irmãos, parece ter algo de errado com a igreja. Talvez não é só com a igreja brasileira, porque nós estamos aproximando de um tempo obscuro, aonde a apostasia vem reinando assustadoramente. Dai-a-ras. Pedro andou com Jesus quanto tempo? 3 anos e meio. Interessante que quando você olha o evangelho escrito pelo Dr. Lucas, você vai ver que Pedro teve muitas experiências com Cristo. Cristo entrou na casa de Pedro, curou a sogra dele. Cristo viu Jesus transfigurado. Já pensou, amados irmãos? Cristo transfigurar na frente de um mortal. Pedro viu Cristo fazer muitos sinais, prodígios, maravilhas. Pedro era até um líder, porque quando estavam dizendo ali que Jesus era mais um profeta, como o judeu pensa até hoje, um profeta pequeno, até sem representação, Jesus disse aos discípulos: e vocês o que dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que tu revelaste, mas o Pai que está nos céus. Olha as experiências aí até de revelação. 12 discípulos, mas um particular, Pedro, Tiago e João. Pedro estava ali, e como o evangelho de Lucas é cronológico, ele conta os episódios que aconteceram com Cristo, obedecendo as datas. Quando chega no capítulo 24, Jesus diz: Pedro, o diabo está pedindo para te cirandar
como trigo. Quando tu converteres, 3 anos, não está ouvindo um pastor ungido, não está andando com um evangelista cheio da graça de Deus, não está morando na casa de obreiros, não, ele está andando com Cristo vivo, naquele o qual habitou toda a plenitude de Deus, e não se converteu. Jesus é quem disse: quando tu converteres, você vai confirmar os seus irmãos na fé. Então parece que a conversão é algo mais profundo, mais intrínseco do que nós podemos imaginar. Muitas pessoas às vezes estão iludidas que são crentes, e até que às vezes se dizem ter experiências com Deus, mas de fato estão convencidas psicologicamente que são cristãs, mas o espírito nunca nasceu de novo. Aí eu compreendo um país que se diz quase majoritariamente cristão está no caos, porque na verdade ainda não são cristãos verdadeiros. E o escritor de Hebreus escreveu porque as perseguições estavam tão fortes aos cristãos que eles queriam voltar para o judaísmo para não sofrer, para não morrer no Coliseu, para não ser açoitado. Então é melhor ser judeu e ficar tranquilo aqui na terra do que ser cristão e morrer cedo. Mas é melhor morrer cedo e ir para o céu. Lá em cima tem um lugar santo dos santos, aonde Jesus está, onde ele foi preparar a morada. É melhor estar lá do que viver bem, confortável e sossegado na terra, morrendo espiritualmente. É melhor ir cedo para o céu. Aliás, a primeira coisa que eu falei com Deus quando eu entendi que eu realmente converti, eu falei assim: Senhor, me leva embora dessa terra, me tira daqui. Egoísta, talvez, altruísta, mas eu tinha vontade e tenho vontade de voltar para o céu e não estar aqui. Mas se eu e você estamos aqui, é porque Deus ainda tem que fazer alguma coisa em nós, ou fazer também através de nós, talvez ambas as coisas. Ai, Xuxi. Agora, convencido não consegue nada para o reino de Deus. Quantas igrejas, amados irmãos, estão lotadas de pessoas convencidas e emocionadas, sem fruto do Espírito? Araixe, Lehas. Amados irmãos e irmãs, a reunião não precisa ser mais naquele tabernáculo. Inclusive ele existiu até Salomão fazer o templo. E no próprio templo de Salomão, depois, nessa nova aliança, não existe um lugar específico para se reunir no nome do Senhor, ou para adorar o nome do Senhor. É aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele manifestará. Engraçado que 2 ou 3 não é nenhuma quantidade grande, mas é melhor 2, 3, 4, 5, 10, 20 verdadeiros do que 1000 convencidos. Porque se o Espírito verdadeiramente está no meio desses 2 ou 3, Deus está no meio deles. Deus está no meio da reunião, que pode ser aqui na igreja, que pode ser como foi ontem lá em casa. Que maravilha, que presença forte. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua faculdade, aonde tiver 2 ou 3 verdadeiramente reunidos no nome do Senhor, ali ele manifestará. O acesso é livre para quem quiser nascer de novo verdadeiramente. O Espírito nasce de novo e nos tornamos uma nova criatura, porque arrependemos.
Quem acredita em outras vidas não arrepende, porque ele sempre acha que ele vai ter uma nova chance. Mas a Bíblia aqui é categórica: os homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso enfrentar o juízo. Oleishmihas. Santo Deus de Israel. E se Pedro tivesse perecido junto com Cristo? Porque quando Cristo foi preso, eles fugiram. Ele teria salvação? Não. Ele estava convencido, mas ele não era convertido. Na igreja tem muitas pessoas convencidas, mas também tem muitas pessoas convertidas. O Espírito de Deus está dentro de você? Erras. Se Ele está, não há o que temer. Você tem dúvida? O sangue de Jesus tem poder. É melhor se converter. Porque estar na igreja de segunda a segunda não é sinal de conversão. Pedro andou com Cristo 24 horas por dia durante 3 anos e ele não se converteu. Porém, antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes e aí ele chorou amargamente e se arrependeu. Agora Cristo ressurge, aparece para ele e pergunta se ele o amava categoricamente 3 vezes. Da última vez ele disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, quem sou eu? Eu o amo. Obviamente esse homem converteu. Até para chegar nesse episódio da praia, ele nadou. O Tiago e João ficou com um barco, 200 côvados, mas ele se lançou no mar e tirou uma rede com 150 peixes. E Jesus comeu enquanto perguntava para ele, e eu creio que ali ele converteu. Mudou. Ali sim, né? Deus edificou uma igreja, uma rocha, porque estava sobre a rocha, que é Cristo. Soldado, fundido, conectado. Quem é convertido é um com Cristo, é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Foi o que Jesus disse: Pai, faça-nos um. Convencido não. Na primeira situação de perigo, ele foge. Mas a Bíblia diz que se for fiel até o fim, ou seja, se não negar Cristo até o fim, se aceitar as aflições, as perseguições, as injúrias que nós cristãos sofremos, se formos até o fim, receberemos a coroa da vida. E não podemos vacilar, porque tem um ladrão interessado em roubar a nossa coroa. E ele veio para matar, roubar e destruir. Inclusive, ele é o pai filosofal de todas essas ideologias antibíblicas. Inclusive, os reencarnacionistas cultuam a morte. Amados irmãos, você percebeu quando leu a Bíblia se Jesus foi em algum velório? Eu acho que não. Pensa comigo. Não, na viúva de Naim lá, ressuscitou o menino. Filha de Lázaro, filho do centurião. Jesus já dava indício que ele não gostava da morte. Aliás, é por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, vida. Oh glória! Jesus não gostava da morte, até mesmo porque a morte dava risadas sobre todos esses aqui que viveram na época da lei. A morte vencia, era o império dela, é Satanás no mundo espiritual a morte, mas Jesus venceu
a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele é vida. Quem tem Cristo tem vida em abundância. Não pode ser um momento de lamúria, um momento de sofrimento constante. Às vezes passamos por isso e aprendemos com isso. O sofrimento é necessário à vida cristã e nenhum cristão está isento disso. Porém, um sofrimento constante tem que piscar uma luz vermelha. Pode ser que tenha alguma coisa errada com a minha vida espiritual, porque também há o tempo de vencer. Culto da vitória. Quiçá, oxalá seja Deus, que seja hoje a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória. Raio Raci, porque lá no passado Cristo venceu a morte. E o apóstolo ainda disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi na vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele triunfou sobre a morte. Louvado seja Deus por isso. Não morreremos, amados irmãos. Nós não morreremos espiritualmente. Está aqui, no versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Os que converteram, não os que se convenceram. Aqui está dizendo dos que se converteram. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez. Aqui está falando de arrebatamento. E ele vai fazer isso o quê? Para consolidar a nossa salvação. Nós vamos entrar no lugar santo dos santos. Interessante demais, amados irmãos. Muitas figuras, muitas sombras. Mas o lugar santo, ele era um paralelepípedo, segundo a geometria. Agora o lugar santo dos santos era um cubo. Um cubo tem a sua aresta, não é? O comprimento, a largura e a altura é o mesmo. Mas isso tudo já era um apontamento para a cidade celestial, porque Jerusalém é um cubo perfeito de 2.200 quilômetros de aresta. Lá, a morada de Deus, a nossa morada, o lugar onde estaremos eternamente. Acessaremos lá por Jesus. Não há possibilidade de entrarmos no céu por uma outra via que não seja Cristo Jesus. Não há. Por mais que o inimigo insista em inventar, em distorcer, em iludir as pessoas, nós bem sabemos que só há um nome pelo qual nós devemos invocar, e esse nome é o nome de Jesus. Só há um caminho pelo qual nós somos salvos, e esse caminho é Cristo Jesus. Alixu-Hassi, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como está a sua vida espiritual? Como tem sido a sua busca ao Senhor? Porque se de fato estamos nele, temos sede dele. Não sede de salvação, porque quem come desse pão, Jesus Cristo, não tem mais fome. As pessoas que estão num caminho falso, seja as que acreditam em reencarnação ou as que acreditam em outros conceitos, o vazio existencial está ainda dentro delas. Mas nós, amados irmãos, que convertemos a Cristo Jesus, fomos preenchidos pela graça de Deus. Não temos mais esse vazio, não temos mais essa dúvida. Pelo contrário, nós temos uma certeza absoluta. Cristo venceu a morte e me deu lugar no céu. Cristo abriu o lugar santo dos santos, o Santíssimo, para mim habitar com Ele, não num tabernáculo mais feito por mãos de homens, mas num tabernáculo eterno, feito pelas mãos do próprio Deus. Deus, aleluia. Que bênção, amados irmãos. Agora,
Você precisa avaliar a sua vida, eu preciso avaliar. Nós precisamos avaliar a nossa vida para ver se realmente nós estamos em Cristo Jesus. E queridos irmãos, o ladrão está aí para tentar roubar as nossas bênçãos. Um tempo atrás, nós estávamos fazendo uma vigília aqui, até conversei isso com o Ricardo há uns 2 dias atrás. Acho que o irmão Samuel estava aqui, e vários jovens vinham orar aqui de madrugada. E nós orávamos, e enquanto eu estava andando, porque se eu ficar ajoelhado muito tempo ou sentado, eu vou acabar cochilando, então eu fico orando, andando quando o sono vem. Eu passei perto de uma jovem ali, bem assim naquela direção, e eu vi um poço profundo, e ela estava como se em queda nesse poço, e ela colocava as mãos para cima, assim como se dissesse: me tira daqui. E no momento eu parei e encostei na mão dela e comecei a orar com ela, e pedindo a Deus para preencher ela com o Espírito Santo de Deus. Isso tem muitos anos, mas eu reavia agora uns dias atrás, e ela é até líder de jovens em uma das congregações aqui da sede. Então eu fiquei tão feliz com Deus, porque para ela, pela atitude que ela tomou, pelo conserto que ela fez, Deus a restaurou por completo. Mas eu entendo que, se não vigiarmos, tem um determinado ponto em que Deus, até a Bíblia fala, aqueles que conheceram e experimentaram o amor e a graça de Deus, que foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus e viram as costas para Cristo, pode chegar um momento que é impossível ser regenerados, ser restaurados. Então nisso que nós precisamos tomar cuidado para permanecer com Cristo, na escola bíblica dominical, estruturando na palavra, nos cultos de oração, porque a nossa vida espiritual depende da oração, o nosso entendimento e compreensão da Bíblia depende da oração. Na ceia do Senhor, aonde nós falamos com o Senhor: Senhor, me dá capacidade para participar desse momento, e ela tem frequência, ela tem uma periodicidade, porque a sua vida espiritual precisa ser constantemente reciclada, mantida, para você encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Jesus abriu o caminho. Ele é o caminho. Ele foi antes de nós, mas Ele nos levará para Ele. Está no versículo 28, Ele voltará. Então, por isso, como o apóstolo João disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O apóstolo João escreveu isso, Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Orai a raci. Torne-se de pé, querido irmão, querida irmã. Vamos orar? Vamos orar.
pastor Enoque está pedindo para que todos, sem exceção, estejam aqui na frente e vamos orar um pelos outros nesse momento desse fechamento. Aleixo-Raci, grande Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, aleluia. Grande, grande é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Araixe, lemekaxe, si. Jesus inaugurou um tabernáculo eterno e celestial. Grande, grande é o nome do Senhor. É melhor, é maior, é mais efetivo. Lehasi mishirihas. Aleikomahas. Nada na terra se compara ao que Cristo fez por nós. Ele estará lá, Yohasi, à direita do Pai, intercedendo por nós até hoje. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, intercedendo por nós também com gemidos inexprimíveis. Deixou-se-se. Vamos interceder uns pelos outros, amados irmãos, porque o sacerdote de fato fazia era isso lá, ele ia interceder pelo povo, e Cristo, como sumo sacerdote, o superior de todos os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, ele intercede também por nós até hoje, diante do Pai, porque o Pai não olha para nós como nós olhamos uns para os outros. O Pai olha por nós através das lentes de Cristo Jesus. Então nós somos justificados, os nossos pecados foram completamente aniquilados. Não temos condenação diante de Deus, o Santo de Israel. Somos, amados irmãos, inocentados, não temos culpa, e também, se não temos culpa, não temos divisão, e se não temos divisão, podemos orar e ouvir a voz de Deus e receber as bênçãos do céu, porque Ele está sempre pronto a nos atender, porque nós não temos mais divisão com Deus. Cristo fez a ligação. Amém? Orai, Sheichu-si. Vamos orar. Deus poderoso, glória, honra e louvores ao teu nome, Jesus. Alcança cada vida aqui representada, ó Deus Altíssimo. Abençoa os irmãos, ó Pai querido. Toca, Senhor Jesus, nas nossas vidas, ó Pai. Glorifica o teu santo nome, ó Pai. Alcança os nossos corações. Oh, Rachice, bendito Deus. Se tem algum de nós, ó Deus, que não é verdadeiramente ainda convertido, Senhor Deus, Espírito Santo, dá convicção, ó Pai, que precisa converter, ó Deus. Ainda que esteja na igreja há muitos anos, ó Deus, o Senhor sabe da vida de cada um de nós. Nós não sabemos da vida do nosso próximo, nós não podemos condenar nem julgar, mas o teu Espírito, ó Deus, o Espírito Santo, perscruta o teu coração e também perscruta o nosso coração. Alcança o mais profundo do coração do homem. Senhor Deus, que nenhum de nós venha a ficar de fora de tão grande salvação. Alcança todos os teus filhos e tuas filhas aqui, ó Pai, que verdadeiramente estão arrependidos em Ti. Bendito Deus de Israel. Oh, Shashosi, o Senhor deseja que nós sejamos felizes, ó Pai, e todos nós, ó Pai, sem distinção, temos necessidades, ó Pai querido, e é por essas necessidades é que eu oro agora, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe, ó Pai, o teu servo, a tua serva, ó Deus, que o Senhor alcance, ó Pai,
vá de encontro a essa situação, debelando e concedendo vitória, seja na área material, ó Deus, Santo de Israel, seja a porta, Senhor, que o Senhor quer abrir de emprego, ó Deus, uma quitação de dívida, seja qual necessidade for, ó Pai querido, alcança essa necessidade material. Se for uma necessidade física, ó Pai, psíquica, ó Deus, se tem alguém enfermo entre nós, ó Pai, com o teu bálsamo, Jesus, promove cura, ó Deus Altíssimo. Oh Deus bendito, dá ordem aos teus anjos, ó Pai, traga as nossas bênçãos, ó Pai, sobre nós, ó Deus, ó Santo Deus de Israel, ó Shai Shosi, Deus bendito, cura, Senhor Deus, para a glória e honra do teu nome, faz chegar aos nossos ouvidos a alegria para testemunharmos essas bênçãos, ó Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, ó Deus, e os sinais a todos os que crerem. Cura, Papai do céu, opera maravilhas, ó Deus, abençoa, Senhor de Israel, normaliza ossos, nervos, tecidos, todas as células, ó Deus, dissipa para o lugar de origem toda a enfermidade, ó Deus bendito, sara, Senhor Deus, cura, ó Deus, opera, bendito, bendito de Israel, opera, Jesus, opera, Senhor, opera nos traumas, ó Deus, opera na psique, ó Deus, remove toda forma de depressão, toda forma de ansiedade, que todas as setas malignas, ó Deus, sejam dissipadas para o lugar de origem, restaura a mente, ó Pai, restaura por contrelo, restaura, Deus, saúde completa, Senhor, dá vitória, Pai, aos teus filhos e às tuas filhas, aqueles que ainda não nasceram de novo, ó Pai, faz essa obra maravilhosa de salvação, aqueles que já nasceram, Senhor, mas que estão com dificuldade, restaura também a mente e o corpo, porque Tu pode todas as coisas, não há um impossível para o Teu poder e agir. O Yassihas, o Lishmi, o Aie, Deus bendito, santo e puro, seja exaltado, seja adorado, Tu és bendito. Ai, oh, se não há outro como Tu, oh Deus maravilhoso, conselheiro, Tu és o Pai da eternidade, príncipe da paz. Receba a paz que vem de Deus, receba a paz que excede todo o entendimento, receba a paz verdadeiramente na sua vida, receba o refrigério do Espírito Santo de Deus, receba a graça de Deus, receba o conforto do Senhor, receba o consolo, recebam as bênçãos do céu, receba a sua vitória em nome de Jesus.